Então, estamos abordando o dom da inteligência. Ele é necessário porque as coisas divinas são inexprimíveis. Os mistérios da encarnação, da Santíssima Trindade, da redenção, ultrapassam infinitamente o nosso pensamento. E a providência, a predestinação. E a gente só tem as palavras humanas e isso faz com que a gente às vezes entenda um pouquinho, mas a gente vê que tem uma infinidade, né? uma distância infinita entre o que eu entendi e infinita. Uma distância, sim, de certa maneira infinita. E o mistério ele mesmo. Então é necessário uma ajuda para eu poder contemplar de maneira real, que não seja fantasia, né? De maneira real, esses mistérios que ultrapassam os termos humanos, palavras humanas e o pensamento humano, né? Para eu poder chegar ao coração do mistério. Quando Nosso Senhor falou pela primeira vez da Eucaristia, os judeus não penetraram o mistério e foram embora muitos discípulos. O Senhor falou, eles tiveram os termos, as palavras, né, mesmo que está no Evangelho que a gente lê, né, que a Igreja nos dá para ler, para meditar, tudo isso, eram as mesmas palavras. O que acontece? Por que uns não entendem e vão embora e outros ficam? São Pio X entende e se ocupa de fazer o decreto da comunhão frequente, comunhão precoce, insiste para que se comungue, tal. Então a Igreja entende. Por que aqueles outros não entenderam? Eles eram discípulos, não entenderam e foram embora. As palavras são as mesmas que a gente lê no Evangelho, que a gente canta na missa, né? E o que esses discípulos escutaram. Por que não perguntaram ao Nosso Senhor? Por que não pediram uma explicação? Por que não se ficaram disponíveis, né, à ação do Espírito Santo? Porque, de fato, as palavras, às vezes, a gente vê que não é evidente. Então, precisa de uma ajuda para a gente poder ir no fundo do mistério. Essa ajuda vai ser o Espírito Santo. Quando Nosso Senhor falou com Nicodemos, a mesma coisa, se deu a mesma coisa. Ele fala com Nicodemos e dá palavras também difíceis, né? Mas que ele quer do Nicodemos também essa humildade, talvez de perguntar, hoje eu não sei. Mas ele diz e Nicodemos não entende. Ora, é as mesmas palavras que a gente canta na festa da invenção da Santa Cruz. Está ali. Com a samaritana, mesma coisa. No início ela não entende. E depois ela entende. Então a inteligência da samaritana é iluminada. Né, diante do mistério, ela antes não e depois sim. Quem vai fazer a diferença é uma graça. E essa graça, penso que os dons do Espírito Santo sempre agiram, né, nos santos do Antigo Testamento. Penso que ali nem é o Antigo Testamento, é Nosso Senhor, Ele mesmo. Ainda não é o dia de Pentecostes, mas digamos, eu penso que Ele já vai distribuindo a sua luz. O que é o dom da inteligência? É o sentido do divino, sentido, significação, né? Conteúdo, né? Do divino percebido, penetrado, não mais nas criaturas, que é o dom da ciência, mas na revelação e na doutrina da Igreja. Então ele é superior ao dom da ciência. A ciência é mais em relação às criaturas, vão servir de escada, né, de degrau. Então ele é bem interessante, mas ele é focado ainda nas criaturas, justamente para não se apegar a elas. Mas agora já é focado na revelação, na doutrina da Igreja, nos termos que Nosso Senhor usou e os termos que a Igreja usa nas suas definições dogmáticas. A alma vai ir a fundo ali. Santo Atanásio combatendo Ário. O Espírito Santo, para o qual não há nada de escondido, prescruta
as profundezas de Deus e nos faz penetrá-las. Então, um dom assim... Eu penso que a gente pode dizer isso de Monsieur Lefebvre, porque todo mundo tinha os mesmos textos na mão. Congar estudou os mesmos textos de Gregório XVI, de Pio IX, de São Pio X, todos, né, tinham estudado as mesmas coisas. Por que uns são progressistas e outros fiéis? E fiéis bem poucos, assim. Mesmo, vários tinham sido fiéis, bom, depois no final ficou só Monsieur Lefebvre e Dom Antônio. Outros tinham morrido, tal, outra coisa assim. Então, por quê? Porque um penetrou no sentido, essa intuição, o fato de ir a fundo, né, que nos faz ver como novidade o que conhecíamos sem penetrar. Eu já tinha dito, a samaritana, ela não entendeu. Me diga o que fazer, que eu quero também dessa água, então o senhor não tem balde, não sei o que lá. O senhor não disse nada, acrescentou talvez alguma coisinha, mas o essencial já estava dito. E de repente ela entende. Então para nós, mesma coisa. A pessoa está lendo lá, não, mas o comeria muito bom, vai lendo, Monsieur Lefebvre, entendi. Pronto. Não, a missa nova é muito boa, porque a gente entende tudo, aí lê lá, entende, não vai mais a missa nova. O que aconteceu? Não tem uma novidade quanto às palavras. A novidade é que a pessoa fica esclarecida. E como que toca os mistérios de Deus, esse compreender aí, né, a pessoa vai a fundo, medita mais profundamente, né, mistério da encarnação, da redenção. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quando poderemos penetrar esta frase? Pessoas que tomam durante longos anos como assunto único de meditação essa palavra, porque ela encerra mistérios, no mistério da redenção. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Tem a Trindade, tem a redenção, tem a necessidade que o mundo seja redimido, tem o fato que a redenção é um ato de amor, que é evidente, mas a pessoa vai se aprofundando com a graça do Espírito Santo. Deus pode, num instante, nos fazer penetrar esta revelação e nos desvendar os tesouros infinitos de amor que aí estão exprimidos. Deus nos dá o seu Filho único. Então ele é nosso, né? Se ele é nosso, muda tudo, né? Ele é nosso com seus méritos infinitos, né? Ele é nosso, Deus nos deu esse Filho, até querer que ele morra na cruz por nós, porque ele é nosso, para o nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso uso, para o nosso alimento, para a nossa luz, nosso tudo, né? Esse dar aqui não tem nada mais que foi dado mais do que o Verbo encarnado foi dado a nós. É o dom da inteligência que penetra as Escrituras e faz os doutores da Igreja interpretarem as passagens mais misteriosas, mais ricas, mais profundas. Profundas porque falam do que há de mais perto de Deus, de mais divino, de Deus, o Deus inacessível, mas que o Espírito Santo nos dá a conhecer. Então, por que Santo Atanásio ficou firme? Por que Monsieur Lefebvre ficou firme? Porque eles foram iluminados pelo dom da inteligência para compreender, não só ficou firme, mas entendeu, né? Entendeu que isso não é católico. Porque não é pouca coisa. Tem um concílio ecumênico, presidido pelo Papa, documentos assinados pelo Papa, e você vai e diz, está errado. E fica uma luta, né, que dura até hoje. E tanto ele tinha razão, que até hoje os próprios progressistas às vezes procuram contornar a coisa, tal. Por quê? Porque ele tinha razão. Isso aí está errado. Não adianta o Papa assinar. E também a explicação, por que o Papa assinando
não obriga em consciência todos os católicos. Aí ele, não é fácil essa pergunta. Ele falou, os liberais recusaram durante o concílio de fazer qualquer documento que fosse com a marca da infiabilidade. E os liberais detestam a infiabilidade. E não só, né, já o Vaticano I, os liberais foram contra a definição da infiabilidade pontifícia. Então eles foram contra no século XIX, continuam a ser contra no século XX, e não querem um concílio infalível, mas querem que as suas doutrinas sejam recebidas praticamente como infalíveis. Paulo VI disse, o Vaticano II é tão importante quanto a Niceia, e sob alguns aspectos mais importante ainda. Então, como é que um concílio não dogmático pode ser mais importante do concílio de Niceia, que definiu a divindade do Verbo, né? Então, precisa muita força, muito dom da inteligência. Não é só força, não. Né? Força, não, somos contra. Não é só isso, não. A base, né, um ponto de partida Monsieur Lefebvre viu que, apesar daqueles documentos serem assinados pelo Papa, eles não engajavam a infiabilidade do Papa. Porque ele mesmo tinha dito que não ia engajar. Parece simples depois da luta, né? Mas na hora ali, muitos bispos espanhóis acabaram aceitando o documento da liberdade religiosa porque o Papa tinha assinado, porque ele fez uma notazinha. Então, olha que situação. Ele pediu ao Espírito Santo que nos dê a luz, porque tudo parte desse ponto de partida, né? Que é entender, ver que é isso mesmo, que a verdade revelada está ali e não do outro lado, que os outros não estão exprimindo a verdade. Tudo isso ultrapassa, assim, ainda mais que eles usaram termos ambíguos para tentar contornar a situação. E alguém poderia dizer, bom, eu conheci um padre, até que bom, não preciso, ele dizia assim, a culpa desse concílio não é minha. Eu faço o que tenho que fazer, mas não fui eu que fiz a missa nova, não sou eu que fiz o Vaticano II, eu não tenho culpa nenhuma nisso. Se alguém é culpado, não sou eu. Então ele não viu o problema. Não viu, e com essa disposição não vai ver também, né? Ele quase passou para a tradição. Algum podia ter dito a mesma coisa no concílio. É o Papa que assinou, bom, ele vai tomar a responsabilidade, eu vou seguir ele, mas a culpa não é minha, porque eu não sou responsável por isso. Estaria errado, né? Então, para você ver com clareza o que é doutrina da igreja, o que não é, o Espírito Santo nos iluminando, as coisas mudam de figura. Eu sou obrigado a aceitar a liberdade religiosa porque o Papa assinou, é um outro problema. Então, o dom da inteligência nos fará ver o que realmente está na Escritura, que está na tradição e o que não está. Esse dom não age simplesmente como um estudo, mas como uma inteligência cordial. A inteligência de um coração em estado de graça. Começamos a compreender porque estamos na graça de Deus. Eu já passo para um outro aspecto, mais assim da vida individual, né? Esse dom nos faz não somente penetrar o mistério, mas também discernir o que o mistério não é. Mudou um pouquinho de foco aqui. É o dom da inteligência que nos faz discernir os erros. Voltando ao Vaticano II aqui. Como se vê em Monsieur Lefebvre, na crise atual, uma visão clara dos erros. Ele vê a verdade e vê os erros também. Manifestação do dom. Na vida de Nosso Senhor com os apóstolos, constantemente os apóstolos não compreendem. Ainda uma vez, ei-vos sem inteligência. Deve pedir também essa graça, né, de ter o dom da inteligência para compreender a nossa regra. Porque às vezes parece, né, que um irmão não entende a nossa regra. Nós mesmos, eu também.
A gente não entende. A gente lê e não entende. Lê um aviso lá e não entende nada. Lê o aviso, está escrito em português, sem erro de português, a vírgula está no lugar certo, o ponto está no lugar certo, a coisa mais simples do mundo está ali, ele lê assim, entendeu? Não. Não fale aqui. Irmão, vamos falar aqui? Meu Deus do céu. Você não sabe, não entende português, não? Não. Lhe falta o dom da inteligência, então. Ainda uma vez, diz Nosso Senhor aos apóstolos, ei-vos sem inteligência. Nosso Senhor diz, né, não é o que entra pela boca do homem que o mancha, mas o que sai pela boca do homem. Vocês não sabem o que pedem, perdão. Diz Nosso Senhor aos filhos da mãe de Zebedeu, então São Tiago e São João. Filipe, como depois de tanto tempo que estás comigo, ainda não compreendes que quem me vê, vê também o Pai? Quando Nosso Senhor fala da cruz, da sua morte, os apóstolos não entendem. Não entendem, não tem jeito, não entendem. Ele fala claramente. Isto era incompreensível para eles. E para nós também. Coisas que são ditas a nós, antigo. Quando Nosso Senhor fala, destruir esse templo, eu reedificarei em 3 dias. Só depois que os apóstolos entendem a significação. Então deve pedir, né, quando a gente lê a Escritura, que o Espírito Santo nos ajude. Os protestantes leem a mesma Escritura do que nós e não entendem. Não entendem por quê? Porque não têm a fé e muito menos o dom da inteligência. Por outro lado, há momentos em que São Pedro responde de maneira exata, o que manifesta uma inspiração do alto. Quem vós dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo? Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Não foi nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que revelou. Revelou o quê? Né? Não só as palavras, mas a compreensão dessas palavras. O Pai ilumina com o Espírito Santo. Mas logo depois ele vai dizer para o Nosso Senhor que a paixão não, tem que cortar isso, né, do programa, né, por assim dizer. E Nosso Senhor vai dizer, retira-te de mim, Satanás, pois não tens o senso das coisas de Deus. Um minuto atrás ele tinha o senso, falou com inspiração, e agora ele fala sem o senso das coisas de Deus. Contraste, iluminado e cegado, por assim dizer, né? Na luz, nas trevas. Inspiração do alto e sem inspiração, retira de mim Satanás. Inspiração de Satanás, podemos dizer. Porque essas palavras eram incompreensíveis para eles. Não era só para São Pedro, não, para os outros também. Depois de Pentecostes, os apóstolos entendem toda a Escritura. O Senhor vai explicando a Escritura aos discípulos de Emaús, entendem, e não entendiam, entendem, né? Não entender, entender. Qual é a diferença? É a iluminação que vem de Deus, a iluminação que é atribuída ao Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, os apóstolos entendem toda a Escritura, toda a revelação, todo o ensinamento de Nosso Senhor. Com a gente também. Nós temos tendência a materializar a divindade e o reino de Deus. Os protestantes veem a bênção de Deus na abundância e no dinheiro. Então, os santos veem com mais razão na bênção de Deus, nas cruzes. É incrível a história dos cruzados, né? Incrível, incrível. Então, aqueles que têm uma fé profunda, né, morriam lá nas situações bem difíceis, sem se deixar abalar. Outros se deixavam abalar e viravam muçulmanos. Ter deixado a França para ir para lá, França, Europa, né, e virar muçulmano e morrer muçulmano e ir para o inferno, né? Olha que nós teríamos morrido, teríamos para o inferno também,
na Europa, né, provavelmente, que não sei com que intenções eles foram para... Mas para dizer, o que interessa aqui é ver que uns veem a bênção de Deus numa morte difícil, né, na batalha, e outros não. Por quê? Porque uns se apegam à palavra e não penetram o verdadeiro sentido. Os outros penetram o pensamento de Deus. Como no caso de Jó. Jó, os amigos dele disseram, Jó, se você não tivesse feito um grande pecado, você não estaria nessa situação. Mesma coisa, os judeus, vendo lá o Senhor na cruz, pensaram que realmente ele era maldito. Então, maneira tapada, né? Bem tapada. E muita gente, pensa que muita gente, que acha que os Estados Unidos, América do Sul nada funciona. Pronto, tá aqui, ó. Onde tem o catolicismo, nada funciona. Uns têm tendência, a tentação de pensar assim. E a religião protestante, olha lá os Estados Unidos, tudo mil maravilhas, é o país dos sonhos. Muito enganado, né? Tá, uma coisa lá de polícia dizia o seguinte, interessante, achei. A primeira vez que teve um assassino em série na Áustria, não foi há muito tempo. Quando os Estados Unidos é a coisa mais comum do mundo, né? Mais comum do mundo, exagerando. Mas os países católicos, os crimes são muito menores, muito menos assim aberrantes e menor número do que lá. Os suicídios são muito maiores nos países protestantes, Estados Unidos, que nos países católicos. Então, a pessoa que se deixa impressionar pelas aparências vai ficar com tendência a achar que é melhor ser protestante. E não vai... É uma tentação, né, para alguns. O protestante tem mais dinheiro que os católicos, logo são mais abençoados os católicos, logo é melhor ser protestante do que católico. Pronto. Acho que muitos católicos seguem o Edir Macedo por causa disso. Querem ficar ricos, veem que os católicos nem sempre têm dinheiro, então vamos atrás dos outros. Então, a inteligência embotada. Ela não vê que o grande sucesso é a vida eterna. A Inglaterra virou anglicana e depois disso, a rainha dos mares realmente dominou de maneira impressionante a política europeia. Então alguns podem ter pensado, viramos anglicanos, ficamos ricos, graças à bênção de Deus. É a maneira de falar dos protestantes, tudo para ele é bênção de Deus. E quanto mais dinheiro, mais abençoado. Não tem o dom da inteligência. Então, Santa Teresinha, diante da doença do pai, que ficou louco, né, por momentos ao menos, e ela escreve à irmã como somos amadas, porque ela via nesse sofrimento um sinal do amor de Deus, dom da inteligência. Quantas almas ficam na superfície da significação das palavras de Nosso Senhor? Quantas verdades nos escapam? Deus se revela com palavras humanas, com parábolas, mas é necessário entender, penetrar a significação profunda, até discernir o que elas nos dizem sobre a onipotência divina, sobre o amor de Deus. Nós amamos na medida que conhecemos, pois preciso compreender. É preciso o dom da inteligência. Acho que São João da Cruz tem uma frase mais ou menos assim: a maior graça que Deus nos pode dar é uma graça de iluminação acompanhada de amor. Então, preciso compreender. Não em todos os aspectos, mas sobretudo por essa inspiração do Espírito Santo. A caridade fraterna, guiada por uma fé penetrante, inteligente, guiada pelo dom da inteligência, é uma caridade mais ativa,
mais ardente, mais alegre. A atenção fervorosa ao ler a Escritura nos deve dispor a sermos movidos pelo dom da inteligência. Então, não deixar de lado a Escritura, fazer sua Lex Divina, lendo a Escritura todo dia, 10 minutos ao menos, e de joelhos, mas quem está doente, quem tem alguma dificuldade, que veja na direção, mas que a leitura fervorosa da Escritura nos dispõe a ser movidos pelo dom da inteligência, e os outros livros também, né? Vejamos São Tomás penetrando o mistério da Eucaristia. Bom, aqui ele faz uma meditação, né? Meditação pessoal dele, bom, espero que possa nos ajudar também, mas é mais assim, pessoal, né? Pessoal. É interessante, vamos ver. Pode ajudar e para outros pode não tocar muito. Então ele vai penetrar, vai tentar, né? Examinar como é que foi o progresso do dom de inteligência na alma de Santo Tomás, ao escrever a Dorothée, ou ao menos ao exprimir a Dorothée. Então, primeiro ele começa assim, num nível, né? Depois sobe um nível mais alto, e assim vai subindo. Então, ele vai tentar discernir aí essa ação do dom na alma de São Tomás, na composição da Dorothée. Prosternado diante de vós, eu vos adoro, ó Deus verdadeiramente escondido, debaixo dessas espécies. Prosternado diante de vós, né? Eu adoro. Meu coração se submete a vós inteiramente, pois que, vos contemplando, ele é aniquilado. Então, ele vai, de fato, direto já no mistério. Até aqui é o homem de fé diante do mistério incompreensível da presença real. Então, Tomás, diante do mistério da presença real, diz que, pois contemplando, meu coração, interessante que ele diz meu coração. Inteligência e vontade, né, estão ali presentes nessa adoração. Até aqui é o homem de fé diante do mistério incompreensível da presença real. Continuando, segunda estrofe. A vista, o tato, o gosto estão aqui em falha. Só a audição sustenta a minha fé. Então a vista, né, a gente olha, vê a hóstia só. O tato também, quando o padre toca a hóstia, não tem nada demais. Assim, do ponto de vista, né, são as espécies, né, do pão. O gosto, mesma coisa, né, quando a pessoa comunga. Estou aqui em falta, né, e não revelam nada. Só a audição sustenta a minha fé. Me ensinaram, a igreja me ensina, que ali está, né, o corpo, sangue, alma e divindade. Eu creio tudo o que disse o Filho de Deus. A igreja ensina porque o Filho de Deus nos ensinou. Nada é mais verdadeiro que a palavra da verdade mesma. Então, o que a gente escutou é verdade, porque é a palavra da verdade mesma. Agora, comenta o padre Gardel, é exposto a razão da perplexidade da inteligência. Ele falou que estava ficando aniquilado, né? Os contemplando, ele é aniquilado. Ele vai explicar por que é aniquilado, porque de fato os sentidos, todos os sentidos são incapazes de penetrar o mistério. Só a audição nos ensina a verdade deste mesmo mistério. Penso que a terceira estrofe, né? Sobre a cruz, só a divindade estava escondida. Aqui, a humanidade e a divindade se escondem igualmente. Crendo, no entanto, uma e outra, eu vos peço, Senhor, o que vos pedia o ladrão penitente. Então, na cruz, só a divindade estava escondida. Todos estavam vendo a humanidade, não, Senhor. Embora fosse talvez mais difícil ainda crer na divindade, vendo a humanidade naquele estado, né? Mas de que maneira a humanidade estava ali, visível, né? E aqui, diante da hóstia, tanto a humanidade quanto a divindade se escondem.
Crendo, no entanto, em uma e outra, eu vos peço, Senhor, o que vos pedia o ladrão penitente. A fé se afirma, mesmo diante das dificuldades. Ela não se abala. E ao contrário, vai começar a pedir. Sequência, ó lembrança da morte do Senhor. Pão vivificante que dás a vida ao homem. Dai a minha alma de não viver senão de vós, e de encontrar sempre em vós sua alegria e suas delícias. Então, agora ele já se dirige a Nosso Senhor, né? Já tinha começado ali no anterior, é que se dirige mais ainda. Pão vivificante que dás a vida aos homens, dai a minha alma de não viver senão de vós. Então o dom da inteligência, ele penetra no mistério da presença real e não fica só assim parado, né? Ele adora e pede. É a fé que penetra no centro do mistério e fala a Nosso Senhor presente na hóstia. Pelicano cheio de ternura, que alimentais vossos filhos com vosso sangue. Senhor Jesus, purificai-me de todas as minhas manchas por vosso sangue, por esse sangue do qual uma só gota pode apagar todos os pecados do mundo. A fé inteligente, que vê todas as consequências da presença real. Então, pelicano cheio de ternura, que alimentais vossos filhos, purificai-me de todas as minhas manchas. A comunhão, né? Não só a comunhão, mas Nosso Senhor agindo também na confissão, mas na comunhão também, que apaga os pecados veniais. Eu dirijo ao Senhor e peço essa purificação. Fé inteligente que vê todas as consequências da presença real, da virtude do corpo e do sangue de Nosso Senhor. E por fim, ó Jesus, que eu não vejo senão através de um véu, enchei minha alma de um ardente desejo, que um dia meus olhos, penetrando através desse véu que vos esconde, goze abertamente da vista de vossa glória. Fé penetrante que vai até as portas do céu, dom da inteligência. Dom da inteligência em todos os santos, né? Santa Catarina falando dos mistérios, falando de Nosso Senhor, que é o pontífice, faz a ponte entre o mundo, a terra e o céu, etc. Santa Teresinha falando da paternidade divina, São Pascal Bailão falando do Santíssima Eucaristia, todos os doutores, né, quando falam das coisas de Deus, eles têm em altíssimo grau o dom da inteligência. Não só os doutores da igreja, os santos, mas também as almas simples, que às vezes vão muito profundamente na compreensão dos mistérios. E nós também, nós somos chamados a agir, né, a sermos movidos pelo dom da inteligência. Efeitos do dom da inteligência. Primeiro, a calma. Calma que procede da certeza. Então, uma expressão francesa, mas que foi aplicada a Montsion Lefebvre com muito a propósito, né? Muito a propósito, talvez, que é a força tranquila, né? A certeza dá muita calma. Então, a pessoa não fica... Ele sabe. Pode sofrer, né? Ele sabe. O seu São Pio X condenando o modernismo. Ele sabe que ele tem que condenar e acabou. Ele sabe, está tranquilo. E um outro que está fazendo uma coisa do qual ele não está seguro, né? Normalmente fica nervoso. Uns fingem que sabem, outros sabem realmente e outros não sabem. Aquele que não sabe se está fazendo certo ou errado, ou como é que vai ser, não sei o que lá, fica nervoso. E aquele que está movido, né, pela luz do dom da inteligência, ele está calmo, ele está seguro. Na oração também a calma. O dom da inteligência nos permite fazer uma oração mais profunda e, portanto, mais calma. Na vida do dia a dia, calma, dado por uma palavra. Não está meio assim,
meio perturbado, né? Uma palavra do ofício divino, ou de uma leitura, ou de uma palavra que a gente escutou, que foi dirigida a gente, não sei, dá uma grande calma quando é acompanhada do dom da inteligência. Uma leitura, né? Um versículo de um salmo, significado de uma oração, que nos acompanha durante vários dias às vezes. Intuições penetrantes que iluminam e calmam as nossas almas, a propósito das palavras de Nosso Senhor. Santa Teresinha teve alguns momentos em que ela só encontrou tranquilidade quando ela encontrou na Sagrada Escritura uma resposta. Mas sua alma se calmou. A respeito de vários assuntos, né? E assim conosco, né? A respeito dos sacramentos, dos grandes mistérios da maternidade de Maria Santíssima, da eficácia da oração, da comunhão dos santos, do purgatório, das provações que nos atingem, né? Jó foi tribulado, né? Certamente houve momentos que Nosso Senhor deu, sobretudo no final, né? No final, Nosso Senhor o recompensa, né? E diz que, né, ele que foi o justo, e até pede para ele rezar pelos seus inimigos. Então, pelos seus amigos, melhor dizendo, que haviam... Ali ele está com uma calma enorme, porque a palavra de Deus o calmou, né? Em momentos que ele ficou bem abalado, né? E ali ele calmou. Outros momentos ele não ficou abalado, mas foi um momento de tribulação. E o que poderia calmá-lo? Deus, dom da inteligência. Procuremos penetrar o que lemos, e para isso peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, a fim de que nós entremos no coração dos mistérios revelados, a fim de aí encontrar uma luz que nos fará amar mais fortemente a Deus. Aqui eu tenho uma citação que eu não sei de onde eu tirei, mas eu vou ler o que está aqui. Parece que foi Chenu, então, um teólogo progressista, né, dos mais brilhantes, a maneira de julgar dos modernistas, né, julgava que a teologia era segundo o tempo. Ele queria inserir o tempo na teologia. Pelo tempo, ele entendia as variações do pensamento de cada tempo. Isso era submeter a verdade ao modo de ser das coisas corporais e submetê-las à corrosão do tempo. Está muito bem dito. Então, se você lê com um olhar modernista, como Chenu, né, esse teólogo modernista, né, você destrói tudo. Então, a gente deve ler à luz dos padres da igreja, à luz dos bons exegetas e dos bons teólogos, São Tomás e os que a igreja recomenda. Então, esses modernistas, lhes faltam o dom da inteligência, porque eles querem dizer que a teologia está submetida ao tempo, ou seja, ele submete as coisas eternas à corrosão do tempo, como diz esse texto aqui. Então a gente pode estar muito bem ajoelhado ali diante da Escritura e ler e não receber nada, porque a gente está fazendo resistência ao Espírito Santo. Penetrar as verdades separando dos erros e dirigindo a percepção das coisas espirituais de tal maneira que não julguemos segundo o modo das coisas corporais. Isso são detalhes, detalhes muito interessantes de aprofundar. As coisas corporais, de fato, se destroem com o tempo, né? Corsão com humor dizia assim, não, hoje em dia que está uma confusão, não sei o que lá, tudo. Ele não conhecia o Chenu, não se conhecia
tinha percebido ainda a coisa, mas ele chegou a uma conclusão interessante, meio assim humorística, né? Assim, não, hoje em dia, uma verdade que dura 14 anos já é muita coisa. A verdade que dura 14 anos. Então, procuremos verdades que durem mais de 14 e peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender o que é a missa, o que é o valor do ofício divino, o que é todas as coisas. Quanto mais luz a gente tiver, melhor a gente vai viver e mais a gente vai amar a Deus. Então falta ainda a beatitude dos puros de coração, depois veremos a sabedoria, depois veremos o que a gente faz ainda para ir até o fim.